Uma mensagem de Deus para você hoje. Como reconhecer a presença do mal? Não é como nos filmes assustadores onde um chifre de diabo aparece e o ambiente instantaneamente gela. Não, é algo mais subtil que isso. Pode surgir um desconforto interno, um forte impulso do Espírito Santo que indica que você está no lugar errado. Isso é um sinal que não deve ser ignorado. Mas e quando o mal é mais disfarçado, como quando está presente numa pessoa? Nesse caso, temos sorte, pois irei explicar tudo detalhadamente. Primeiro, temos as pessoas que abraçam e quase adoram os seus próprios pecados. Vamos deixar uma coisa clara. Todos nós cometemos pecados, sem exceção. Porém, existe uma diferença entre alguém que reconhece os seus pecados e está ativamente empenhado em mudar, e alguém que simplesmente os aprecia. Estamos a falar das pessoas que não só se entregam a atividades pecaminosas, mas também incentivam os outros a participarem. E vamos ser honestos, identificá-las não é difícil. São aquelas que estão sempre na balada todos os fins de semana, as que usam linguagem constantemente vulgar e aquelas que parecem estar sempre no meio de algum drama. E aqui está o ponto crucial. A Bíblia nos orienta a evitar essas pessoas como se fossem uma praga. Antes de começarem a pensar que estamos sendo críticos, vamos analisar o que a Bíblia diz sobre isso, nomeadamente em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Na realidade, já escrevi a você para não se associar a qualquer irmão chamado cristão, se ele for sexualmente imoral, ganancioso, idolatra, devotado a algo que substitui Deus, ou se for um festeiro que insulta e difama, ou abusa verbalmente de outros, ou se for um beberrão, ou um trapaceiro. Você não deve sequer comer com tal pessoa. E se isso não está claro o suficiente para você, deixe-me explicar. A Bíblia nos diz para nos afastarmos daqueles que se entregam ao pecado, daqueles que fizeram disso um estilo de vida. Não se trata de julgá-los ou de se considerar melhor que eles, mas de nos protegermos da tentação que eles podem nos oferecer. Entendo, todos queremos ser amados e aceitos, e às vezes pensamos que estar perto dessas pessoas nos fará sentir que pertencemos. Mas deixe-me dizer algo, amigo. Isso é uma armadilha. Essas pessoas não se importam com você nem com o seu bem-estar. Elas se importam apenas consigo mesmas e com seus desejos egoístas. Não caia nas mentiras delas. Mantenha-se forte, seja fiel a si mesmo e à sua fé, e evite essas pessoas como uma praga. No final do dia, você é o único responsável pela sua própria felicidade e salvação. Em seguida, todos nós temos aquelas pessoas em nossas vidas que nos fazem sentir como se estivéssemos pisando em ovos. Elas constantemente nos culpam por tudo o que dá errado, mesmo que não seja nossa culpa. Se você se identifica com isso, preste atenção, porque esses tipos de pessoas estão tentando prejudicá-lo e você precisa evitá-los a todo custo. Você pode não perceber, mas essas pessoas são extremamente manipuladoras. Elas usam táticas como medo, ansiedade, culpa e vergonha para controlar você. Elas não se preocupam com o que é melhor para você. Estão apenas olhando para si mesmas. Se elas estão tratando você assim agora, a situação só vai piorar no futuro. Se você se encontra assumindo a responsabilidade por coisas que sabe que não são culpa sua, é um grande sinal de alerta. Você não está em um relacionamento saudável e é hora de recuar e avaliar o que está acontecendo. Não permita que essa pessoa faça você se sentir constantemente errado, pois isso é quase um caminho para o pecado. Aqui está a questão. Você nunca deve mudar quem você é por causa de outra pessoa. Se você não consegue relaxar e ser você mesmo perto dessa pessoa, isso é um grande problema. Você merece estar com alguém que o aceite como você é, com todas as suas imperfeições. Não deveria ter que andar na ponta dos pés ao redor delas para evitar conflitos. Se você está em um relacionamento com alguém que faz você se sentir culpado o tempo todo, é hora de cortar os laços. Pode ser difícil, mas no longo prazo, é a melhor coisa para você. Não deixe que o comportamento tóxico de alguém o derrube. Você merece estar com alguém que o trate com respeito, amor e gentileza. Lembre-se de que você é filho de Deus e merece estar com alguém que reconhece o seu valor. Em seguida, temos aqueles que nos puxam para baixo em vez de nos levantar. São sempre negativos e parecem ter sempre uma agenda oculta. As pessoas com esse tipo de espírito estão tentando prejudicá-lo, e é importante evitá-las a todo custo. Você pode estar se perguntando quem são essas pessoas tóxicas. Bem,
De acordo com Provérbios 24, versículos 1 e 2, são os ímpios. Sim, eu disse ímpios, mas não estamos aqui para iniciar uma caça às bruxas. Nesse contexto, ímpio refere-se ao pecado, e sejamos honestos, todos sabemos o que isso parece. É a pessoa que está sempre falando sobre os outros, sempre tentando diminuí-los para se sentir melhor consigo mesma. É a pessoa que está sempre se gabando de suas posses materiais e julgando os outros que não têm tanto. É a pessoa que é sempre negativa, sempre criando drama e sempre tentando causar problemas. Eu sei o que você está pensando. Nem sempre é fácil identificar essas pessoas, especialmente quando elas estão usando uma máscara de amizade. Por isso, é importante ser atento, ouvir a sua intuição e ter cuidado ao redor dessas pessoas. Como filho de Deus, sabemos que más companhias corrompem os bons costumes. Por isso, é importante tomar todas as medidas para não se expor a pessoas que possam potencialmente perturbar o seu relacionamento com Deus. No entanto, vamos ser sinceros. Evitar pessoas tóxicas é mais fácil de dizer do que fazer. Às vezes, nos encontramos querendo nos encaixar ou desejando a companhia de certas pessoas, mesmo que não sejam boas para nós. É tentador querer fazer parte disso, mas como a Bíblia diz, não devemos desejar estar com eles. Então, meus queridos amigos, vamos fazer um pacto para evitar pessoas tóxicas e, em vez disso, nos cercarmos daqueles que nos inspiram a ser melhores, que nos elevam e nos fazem sentir bem conosco mesmos. Vamos nos cercar de pessoas que nos incentivem a sermos melhores, que nos inspirem e que nos façam sentir bem conosco mesmos, porque no final do dia, a vida é curta demais para gastá-la com pessoas que não nos valorizam nem nos respeitam. Por fim, temos aqueles que têm um espírito religioso. Eu sei o que você está pensando. Mas espera aí, não devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Sim, você está certo, mas alguns vizinhos são melhor amados à distância. Deixe-me explicar. Esses tipos de pessoas com um espírito religioso estão tão focados nas regras e regulamentos de sua fé que se esquecem da coisa mais importante: ter um relacionamento genuíno com o Senhor. Eles substituem a fé pelas obras, e é aí que está o problema. Esses tipos podem ser prejudiciais para a nossa fé, pois estão tão obcecados com os sistemas e com a forma como as coisas devem ser feitas que se esquecem do principal. Um espírito religioso endurece os corações das pessoas contra Deus. E isso não é algo com que queiramos lidar. A própria Bíblia nos alerta sobre esses tipos de pessoas em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Nos tempos vindouros, é predito que os seres humanos adotarão comportamentos traiçoeiros, imprudentes, arrogantes e se tornarão mais inclinados aos prazeres do que à devoção a Deus. Este aviso é um lembrete de nossa obrigação de amar o próximo. Mesmo à distância, podemos expressar amor através de orações, intercessões e ao buscar a libertação da influência religiosa que aprisiona alguns. A atitude de um verdadeiro cristão é não condenar, pois ele compreende que foi agraciado com misericórdia e, portanto, deve estender a mesma misericórdia aos outros. Cautela é vital para não permitir que o espírito religioso prejudique relacionamentos amorosos. A identificação dessas influências exige discernimento e oração. Você enfrenta um padrão persistente de pecado ou uma tentação difícil de superar. Sente que todos os esforços foram em vão e que a esperança se esvai? Deus está comunicando esta mensagem a você como conselho essencial. A seriedade desse tema não deve ser ignorada. Ao redor do mundo, muitos crentes estão enredados em pecados e tentações que persistem, e embora tenham tentado de tudo, estão perdendo a direção. A mensagem que Deus está transmitindo é clara. O inimigo deseja destruí-lo. Porém, ele sabe que, após a redenção por Cristo, não detém mais o poder de mantê-lo sob seu domínio sem o seu consentimento. Assim, recorre a uma tática antiga para retomar o controle sobre você. A mecânica das tentações é explicada na Bíblia. A tentação em si não é pecaminosa. É o consentimento à tentação que conduz ao pecado. Tiago 1, versículo do 13 ao 15, destaca que Deus não é responsável pelas tentações que enfrentamos, uma vez que ele não é suscetível ao mal, nem tenta ninguém. As pessoas são tentadas quando seus próprios desejos malignos as atraem. Quando o desejo é alimentado, o pecado surge e finalmente conduz à destruição.
As tentações são situações ou estímulos que o inimigo manipula para instigar o pecado ou a rebelião contra Deus. A essência desses estímulos geralmente não é intrinsecamente má. Porém, Deus pode desejar que evitemos essas coisas em um momento específico. A não realização de nossos desejos nem sempre é um reflexo do amor de Deus, mas sim uma precaução contra efeitos negativos. Por exemplo, o dinheiro em si não é prejudicial. Dinheiro viabiliza muitas atividades, e a Bíblia reconhece que ele tem um papel protetor. Todavia, o problema surge quando o desejo incontrolável por dinheiro, conhecido como avareza, domina. O amor ao dinheiro leva a uma idolatria destrutiva, corroendo nossa relação com Deus. Muitos que se rendem ao amor excessivo pelo dinheiro tornam-se hostis a Deus quando adquirem riquezas. Deus, contudo, pode desejar que atinjamos maturidade antes de nos confiar a riqueza. A busca desenfreada por dinheiro frequentemente leva a escolhas prejudiciais à saúde, como roubo, mentira ou até homicídio, minando a qualidade de vida. Deus promete orientar e abençoar aqueles que o servem fielmente, como descrito em Jó, capítulo 36, versículo 11. Embora as tentações possam seduzir com promessas de ganhos imediatos, a obediência a Deus trará bênçãos a longo prazo. As tentações são diferentes das provações, enviadas por Deus para aprimorar a fé e fortalecer-nos. As provações testam nossas convicções e têm a intenção de nos elevar após serem superadas. Entretanto, as tentações são armadilhas que o inimigo arma para nos afastar de Deus e nos desviar do caminho correto. Em sua jornada, busque ser livre das tentações através da oração. Jesus instruiu seus seguidores a orarem por isso. Enquanto as provações visam nosso bem, as tentações são projetadas para nos levar ao fracasso e à vergonha. Deus não deseja que vivamos envergonhados. O propósito das tentações é corromper nossos desejos e nos deixar vazios, corroídos pela culpa. O inimigo utiliza tentações para desperdiçar nosso tempo, energia e potencial. Contudo, Deus oferece dons valiosos aos que o servem e amam. Talvez você esteja ponderando sobre como lidar com sua situação. Esta mensagem foi enviada para libertá-lo e alertá-lo contra acomodar-se ao pecado e à derrota. Uma vida de pecado repetido leva à vacuidade, rouba a alegria, mina a confiança na salvação, obstrui a comunhão com Deus e mantém presa a espiral de culpa. Se ainda não é um filho de Deus, a chave para romper o ciclo de pecado é entregar-se a Cristo, iniciando um caminho de recuperação do poder do pecado. Se você já é um filho de Deus, a razão para esse ciclo não é falta de libertação, mas a ausência de compreensão espiritual da liberdade em Cristo. O inimigo, conhecido como ladrão, explora o que você desconhece para aprisioná-lo. É impossível ter fé no que não se conhece. A fé nasce da exposição à palavra de Deus. Através dela, alicerces são formados para o crescimento espiritual. O relacionamento com Deus se fortalece e a resistência contra o inimigo é construída. Alguns crentes saltam de uma oração para outra em busca de libertação. Porém, se são filhos de Deus, não estão possuídos por demônios. Após a adoção filial por Deus, o Espírito Santo habita. O diabo pode influenciar, mas não possui controle total. Ao enfrentar tentações e pecados recorrentes, um filho de Deus pode cair no risco de se afastar da fé e voltar-se contra Deus. Tal trajetória conduz ao perigo de perdição eterna. A restauração plena está em Cristo, não no mundo. Reconhecer e internalizar a redenção e liberdade trazidas por Cristo é essencial. Não continue a se entregar ao inimigo como um servo. Deixe a verdade renovar sua mente e mude sua perspectiva. A palavra de Deus concede vida à fé. Esforce-se pela santidade em um mundo inclinado ao pecado. Se você tem cedido ao pecado, a palavra de Deus é direta. O salário do pecado é a morte. O pecado gradualmente consome e mata. Volte-se para o Senhor, liberte-se do jugo do pecado e viva com justiça em Cristo. Para ser abençoado por Deus, Ele encaminhará pessoas adequadas ao seu caminho. No entanto, o inimigo também age da mesma forma, enviando indivíduos destrutivos. É imperativo identificar as influências negativas em nossos relacionamentos e proteger-se. Os relacionamentos moldam nosso ser, podendo tanto revelar nossa essência, quanto nos distanciar dela. Portanto,
Escolha com discernimento suas companhias. Como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, más amizades corrompem o caráter. Essa afirmação é clara ao apontar que as pessoas podem ser iludidas em acreditar que são imunes a influências prejudiciais. Já ouvi indivíduos se vangloriando de amizades questionáveis, afirmando que são diferentes. Contudo, isso não implica julgamento ou incentiva superioridade moral. Na realidade, ressalta uma questão crucial de preservação e a necessidade de que os crentes saibam como se proteger das armadilhas da malícia satânica. A Bíblia nos adverte a não sermos ignorantes quanto às artimanhas do inimigo, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, a fim de evitar que Satanás nos engane, já que estamos cientes de suas estratégias. Ter as pessoas certas em sua jornada simplifica o caminho. Quando cercado por influências benéficas, é possível aprender, progredir e se desenvolver mais rapidamente. O avanço é ampliado pela presença de pessoas adequadas em sua vida. As relações humanas são dons preciosos de Deus. Com uma pessoa, grandes feitos podem ser alcançados. Contudo, com várias mãos colaborando, realizações ainda maiores são possíveis. A narrativa da Torre de Babel, em Gênesis 11, ilustra isso. Naquela época, todos na Terra compartilhavam uma língua e localização. Coletivamente, decidiram erguer uma torre imensa em direção aos céus para afirmar sua reputação. Esse empreendimento unificado impressionou a todos, e a construção progrediu porque cada indivíduo contribuiu de modo único para a visão. Deus observou a cooperação e comentou em Gênesis 11, versículo 6. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo do que farão. Agora nada que eles tenham imaginado fazer lhes será impossível. Em nosso canal, temos um vídeo que narra a história da Torre de Babel. Deixarei nos cards este vídeo para quem quiser ver. Notavelmente, a comunicação direta com Deus não foi necessária para esse projeto. A força conjunta e a habilidade de contribuir foram suficientes para alcançar sucesso ilimitado. Rogo a você que busque a orientação divina para atrair as pessoas certas, alinhadas com a visão que Deus colocou em seu coração. Que você as identifique, independentemente da duração da conexão. Enquanto Deus molda planos para você, o inimigo também se move. Um exemplo reside no êxodo do Egito. Além dos israelitas, outros buscaram liberdade da opressão egípcia, como descrito em Êxodo 12, versículos 37 e 38. A miscelânea de pessoas acompanhava os israelitas, mas não compartilhava sua origem nem sua fé. Esses indivíduos viram oportunidade de escapar e receber bênçãos sem servir ou comprometer lealdade. No entanto, eles influenciaram negativamente os israelitas, levando-os à murmuração e resultando em punição divina, descrito em Números 11. Uma atitude semelhante de revolta ocorreu posteriormente. Esse grupo instigou insatisfação e Deus puniu os israelitas, embora ele tivesse atendido suas demandas por carne. Refletindo sobre esses acontecimentos, você deve discernir aqueles que estão verdadeiramente ao seu lado. Nem todos os que o cercam são dádivas divinas. Oração é fundamental para expor e desativar influências negativas. Porém, você também deve estar alerta, discernindo todos em sua vida. Esteja consciente e proativo, mantendo pureza e consciência diante de Deus. Apegue-se à sua decisão de buscar santidade, demonstrando claramente sua posição. Estude a palavra e mantenha a oração, desafiando influências nocivas. Interceda por seus amigos, quebrando as garras do inimigo. Oro para que essas palavras o orientem. Perceba que o ditado, diga-me com quem andas e direi quem és, revela que amigos moldam seu caráter. O projeto de Deus para você requer relações adequadas, com amigos que o impulsionem na direção certa. Portanto, faça escolhas ponderadas, orando por discernimento. E lembre-se, com amigos fiéis e apoio mútuo, você enfrentará desafios e atingirá seu destino com confiança. Já escutei pessoas expressando ideias como: bem, quando o anticristo aparecer, ninguém poderá me compelir a aceitar sua marca. Eu não preciso me tornar um cristão para escapar do anticristo. Sou a autoridade sobre mim mesma. No entanto, essa perspectiva é, por si só,
uma artimanha do inimigo para afastá-las da salvação e torná-las vulneráveis ao terror que se avizinha. Por que será que o mundo assume a configuração que vemos hoje? O inimigo vem meticulosamente se preparando para a revelação do anticristo ao longo dos séculos, e não devemos subestimar sua astúcia e estratégia. Quando, finalmente, o anticristo se manifestar, o cenário global estará pronto para acomodá-lo. Cada ação atual do diabo é, na verdade, um elemento de preparação, e é justo dizer que seu trabalho está quase concluído. Nossa época é testemunha de manifestações de grande significado que evidenciam esse fato. Por exemplo, observemos a cultura que reverencia celebridades em todo o mundo. Quando alguém alcança o status de celebridade, isso denota que ele conquistou os corações das pessoas, estabelecendo uma posição firme de influência sobre elas. Significa que essa pessoa adquiriu o poder de instigar ações e palavras de acordo com a sua vontade. As celebridades se transformaram em figuras divinas para o público, sendo cultuadas e transformadas em ídolos por aqueles que as seguem. Pode ser difícil compreender o impacto disso, e indivíduos sem discernimento podem não perceber as implicações prejudiciais dessa devoção. Uma passagem que ecoa essas dinâmicas é encontrada em Lucas 16, versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato com os seus semelhantes do que os filhos da luz. Muitas vezes, crentes desprovidos de discernimento são facilmente manobrados a ignorar aspectos cruciais até que as situações fujam ao controle. A adoração às celebridades é, de fato, uma tática do diabo para preparar a mentalidade global para a eventual aceitação do anticristo, visto que, quando ele se revelar, o mundo inteiro o reverenciará. Grandes marcas desembolsam sumas vultosas para que celebridades promovam seus produtos. Mas qual é o motivo por trás disso? A resposta é direta. Tais celebridades são adoradas, e seus seguidores imitam cada passo, vestimenta e escolha que elas fazem. Essa manifestação é comumente rotulada de tendências, porém, em sua essência, trata-se de uma programação mental que submete as pessoas à vontade daqueles que idolatram. Quantas vezes você já entrou no recinto de alguém e se deparou com um pôster imenso de uma celebridade adornando a parede? Compareceu a shows em que as pessoas ficaram fora de si quando sua estrela predileta subiu ao palco. Esses indivíduos são elevados a um status divino, um paralelo à deidade, mesmo que sejam meros humanos como nós. Chegamos ao ponto de ouvir pessoas afirmarem estar dispostas a esvaziar os bolsos para testemunhar a performance de sua celebridade favorita. Há quem vá ainda mais longe e declare que feriria qualquer um que ousasse criticar sua estrela, seja ela um atleta, músico, ator ou até mesmo um presidente. E assim, essas figuras se tornam ídolos para aqueles que alimentam uma obsessão por elas, com seus seguidores devotando tempo a ler sobre elas, assistir às suas ações e até mesmo emular suas escolhas, como se fossem impecáveis. Podemos facilmente conjecturar o que ocorreria se uma dessas celebridades viesse a promover a marca da besta ou se apresentasse como o próprio anticristo. Será que milhões não seguiriam suas orientações e aceitariam essa marca? Caso o anticristo surgisse em nossa era, não encontraria dificuldades em angariar seguidores que fizessem suas vontades voluntariamente. A razão para tal predisposição é que a sociedade foi meticulosamente programada e segue sendo manipulada por meio dos eventos contemporâneos. A veneração às celebridades opera como um instrumento nessa empreitada. Lamentavelmente, percebemos também sua incursão na esfera eclesiástica, onde indivíduos ou grupos que se apresentam como representantes do Senhor podem acabar recebendo mais honrarias do que o próprio Senhor e sua palavra. Talvez você já tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro alcançar status de celebridade. Ressalto que não menciono isso para causar divisões no corpo de Cristo ou pintar um quadro negativo, mas sim para compreendermos o panorama e abordarmos os desafios que enfrentamos, a fim de não nos tornarmos vítimas desse mal. Quando Cristo não é devidamente exaltado como o soberano, Satanás preenche esse vazio, mesmo dentro das paredes sagradas de uma igreja. Nesse ponto, é válido questionar: qual cultura devemos abraçar como filhos de Deus? A adoração a seres humanos ou a adoração ao Criador e Salvador Jesus Cristo? Pausar por um instante e refletir é fundamental.
As pessoas detêm influência, e o diabo compreende isso muito bem. O anticristo, de fato, será introduzido por meio da influência. Ele próprio se tornará uma celebridade por direito próprio. Essa dinâmica é explicitada em Apocalipse 13, versículo 4. Eles adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? O anticristo será amado e reverenciado por toda a humanidade, superando qualquer expectativa. Cada ação por ele realizada será considerada perfeita aos olhos humanos, e as pessoas o buscarão como guia, prontas para se submeterem a ele. Ele não será um indivíduo comum, mas um ser investido pelo próprio inferno. Entretanto, é crucial que você, querido filho de Deus, perceba que, independente de estarmos aqui quando ele se revelar ou não, quer Cristo arrebate seu povo antes ou não, somente Deus merece ser adorado. Jesus respondeu dessa forma ao diabo no deserto, recusando-se a curvar-se diante dele. Essa mesma mensagem ecoa até você por meio destas palavras. Você deve adorar e servir somente o Senhor Deus. Que este vídeo ecoe em seu coração, inspirando você a permanecer vigilante, a adorar somente a Deus e a se preparar para enfrentar os desafios espirituais com fé, confiança e discernimento. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nesta batalha e que Deus está sempre ao seu lado, guiando-o e protegendo-o. Que essa reflexão nos lembre da importância de permanecermos firmes na fé, conscientes das estratégias do inimigo e confiantes na orientação divina. Nos momentos de desafio, encontremos âncora na proteção e na luz que Deus nos proporciona. Que possamos resistir às artimanhas do mal, mantendo nossa devoção a Ele. Que a jornada espiritual seja trilhada com a certeza de que a verdade nos guiará e fortalecerá. Em nome de Jesus, amém.